Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é Trabalhador do Conhecimento e a interface da gestão do conhecimento e a gestão por competências. Assim, a nossa agenda é: no primeiro momento, vamos abordar a tipologia, papéis do trabalhador do conhecimento. Após, vamos falar sobre o trabalho e o trabalhador do conhecimento e discutiremos sobre as principais competências desse trabalhador. Posteriormente, a gestão por competências entra em cena e vamos refletir sobre a interface desta gestão com a gestão do conhecimento. Bom, sobre o trabalhador do conhecimento, vimos que na economia do conhecimento tivemos várias mudanças. Mudanças de paradigmas e principalmente mudanças na administração das organizações, uma vez que o conhecimento passa a ser visto como fator de produção e fonte de valor. Assim, as mudanças não pararam por aí. Gerou-se também mudanças tanto na organização do trabalho, na atuação desse trabalhador, na estrutura organizacional, bem como nas práticas e processos de criação de fatores competitivos. Com isso, temos a inserção do termo trabalhador do conhecimento. Este pode ser considerado aquele colaborador que, em suas atividades, ou na resolução de problemas, ou até mesmo no processo de tomada de decisão, consegue incorporar processos relacionados à criação, distribuição ou aplicação de conhecimentos. Ou ainda, temos em algumas organizações os trabalhadores ou profissionais que vão atuar especificamente com a gestão do conhecimento, no sentido de implantar processos e práticas relacionadas à temática. Assim, temos então que uma primeira tipologia apresenta o trabalhador do conhecimento como gerador do conhecimento, com capacidades específicas de criar, de coletar, adquirir ou até mesmo registrar conhecimentos. Os transformadores, com habilidades voltadas para o compartilhamento, disseminação, a transferência de e para recursos internos e externos da organização. E, por fim, os usuários, que são aqueles que conseguem aplicar o conhecimento, adaptar, absorver e exploram ainda os resultados, benefícios e impactos desse conhecimento. Ainda temos uma outra tipologia que apresenta o papel desempenhado pelo trabalhador do conhecimento no dia a dia e as características das atividades do conhecimento que estão relacionadas aos processos que falamos anteriormente, como aquisição, retenção, disseminação do conhecimento. Com isso, são apresentados 10 papéis que devem ser desempenhados por esse novo colaborador, o da economia do conhecimento. Dentre esses papéis, destaca-se um colaborador que realiza o planejamento das atividades pessoais da organização, que transfere informações e ajuda os demais colegas, quando ocorrem problemas, identifica ou proporciona um caminho para a resolução de problemas, o profissional que dissemina, que pesquisa, transfere informações, monitora o desempenho. Então, esses são alguns dos papéis esperados pelos gestores na atuação dos colaboradores em suas diversas atividades. Entretanto, temos os profissionais da gestão do conhecimento, e estes devem possuir competências essenciais dependendo do nível organizacional onde atuam. Por exemplo, no nível estratégico, os profissionais, eles devem possuir capacidades de liderança, de habilidade de comunicação, visão estratégica, porque vão ser responsáveis em orientar os esforços de gestão do conhecimento naquela organização, promovendo uma cultura de compartilhamento, colaboração.
planejando as práticas específicas e garantindo um suporte organizacional. Em alguns países, é comum a existência do CQO, que seria um diretor de gestão do conhecimento. Mas no Brasil, ainda temos visto com mais frequência a existência dos profissionais que atuam como gerente da gestão do conhecimento ou gerente de conhecimento e inovação, coordenador de gestão do conhecimento, analista do conhecimento, dentre outros, como forma de organizar a estrutura hierárquica focada na gestão do conhecimento. O diretor atua no nível estratégico, o gerente já vai atuar no nível tático e os analistas, nesse caso, em nível operacional ou de execução. Ainda temos os profissionais de GC que atuam nos níveis táticos e operacionais, e esses possuem competências parecidas com os profissionais do nível estratégico, como as habilidades de liderança e de gerenciamento. Todavia, no nível tático, os profissionais são responsáveis pela execução das iniciativas e no nível operacional, por técnicas e funções específicas dessas iniciativas de gestão do conhecimento. Ainda é possível encontrar uma abordagem onde se mapeiam as competências essenciais desses profissionais por meio das quatro perspectivas apresentadas na literatura referente à gestão do conhecimento, como, por exemplo, a gestão do conhecimento orientada para a informação, que seria o conhecimento como conteúdo, expertise. A segunda seria a gestão do conhecimento orientada para o ser humano. Já seria ao conhecimento como prática e produção aí de sentido. A terceira, que seria a gestão do conhecimento para a computação, é o conhecimento como métodos e modelos computacionais. E a quarta, a gestão do conhecimento orientada para a estratégia, o conhecimento como capacidade organizacional e como um ativo. E para cada perspectiva, temos mapeadas atividades de gestão do conhecimento relacionadas, como, por exemplo, para a perspectiva gestão do conhecimento orientada para a informação, temos atividades como elaborar o design de uma arquitetura de informação e desenvolver políticas de informação, adaptar sistemas de incentivo, avaliação e recompensa para a gestão do conhecimento, construir repositórios, né, e sistemas para publicação de conteúdos. Já para a gestão do conhecimento orientada para o ser humano, temos, por exemplo, promover uma cultura orientada para o conhecimento, ou implantar sistemas de comunicação e colaboração, ou até mesmo treinar e desenvolver o pessoal. Já para a gestão do conhecimento orientada à computação, temos atividades como desenvolver e implantar sistemas para a representação dos conhecimentos, desenvolver e implantar sistemas para suporte a decisões, e por fim, na gestão do conhecimento orientada para a estratégia, seria priorizar o conhecimento estratégico, criar novos produtos e serviços baseados no conhecimento, avaliar o impacto das iniciativas de gestão do conhecimento, desenvolver abordagens e estratégias para implantar a gestão do conhecimento. E assim, para cada atividade típica de gestão do conhecimento, os autores, eles pressupõem a existência de competências típicas ou essenciais que esses profissionais envolvidos na gestão do conhecimento, eles devem possuir. Então, seriam essas 6 competências: a competência estratégica, que está relacionado ao mercado, aos concorrentes, à identificação de questões chaves relacionadas aí ao desempenho, ao associar, né, os benefícios da gestão do conhecimento aos objetivos da organização, estabelecendo métricas, indicadores. A competência organizacional está relacionada, dentre outros, na criação de novos papéis, funções, unidades, identificação das alavancas da mudança organizacional, ao desenvolvimento de mecanismos de incentivo, reconhecimento dos valores, normas e pressupostos compartilhados que orientam a forma como as pessoas se comportam
interagem na organização e até mesmo quanto à gestão de políticas e de projetos de gestão do conhecimento. Já a competência visão do conhecimento está ligada, dentre outros aspectos, no reconhecimento e compreensão dos processos variados aí de conhecimento, ou até mesmo na seleção de abordagens e instrumentos apropriados para obter o conhecimento tácito de indivíduos e de grupos, na aplicação de métodos para avaliar o conhecimento e também na melhoria dos processos de negócio com a gestão do conhecimento. Por sua vez, a competência tecnológica está relacionada à compreensão, essa que pode ser das diversas tecnologias de informação e comunicação e ferramentas de gestão do conhecimento, como também referentes a hardware, softwares de rede e a infraestrutura de dados da organização, sem contar na implementação também desses sistemas. Já as competências interpessoais está relacionada com a realização de contatos dentro e fora da organização, desenvolvimento e manutenção, né, de uma variedade de relacionamentos que podem ser úteis no futuro, do trabalho em equipe, da comunicação e, por fim, a competência pessoal que está relacionada à autoconfiança, governança, a uma reflexão tanto da compreensão de questões complexas, quanto da compreensão do quadro geral sobre a GC na organização e também com a geração e desenvolvimento de ideias criativas e inovadoras. Ainda podemos contar com a gestão de recursos humanos para ajudar no desenvolvimento dessas competências, uma vez que possuem condições de conscientizar todos os níveis, além de mobilizar líderes que irão coordenar e estimular as equipes, gerenciar conversas, aumentando aí, na verdade, o compartilhamento e criação do conhecimento e na criação de ambientes favoráveis. Todos esses aspectos estão relacionados às práticas que os gestores de recursos humanos eles possuem para aumentar as competências tanto para o trabalho intensivo em conhecimento, como também para a motivação do trabalhador do conhecimento. E assim, como estamos falando em conhecimento e competência nas organizações, vamos fazer um link com a gestão por competência. Uma vez que, na economia, na sociedade da informação e do conhecimento, temos agora uma nova realidade, vários desafios para as organizações. E assim, essas duas gestões, elas se apresentam como teorias administrativas que tratam dois recursos fundamentais para essas organizações: o conhecimento e as pessoas. Assim, podemos então destacar que existe um ponto de convergência, uma vez que a gestão do conhecimento contribui para a definição de novas competências organizacionais e, por outro lado, a gestão de competências, ela pode trazer novos conhecimentos que são produzidos pela organização. Ainda cabe destacar que, como vimos na aula anterior, a gestão do conhecimento tem uma interface com a gestão da informação, no sentido de contribuição. A gestão da informação, ela trabalha a estrutura, a questão da informação e do conhecimento explícito para a gestão do conhecimento desenvolver suas atividades. Nesse aspecto, a gestão do conhecimento e a gestão de capital humano ou a gestão por competências, elas se assemelham numa abordagem onde estão dentro de um campo de estudo de teorias organizacionais contemporâneas, que são um enfoque mesmo da sociedade do conhecimento. E assim, resumindo, a colaboração das duas acabam sendo de uma forma mútua. A gestão do conhecimento dedica atenção especial, né, ao estudo da dimensão cognitiva, promovendo o desenvolvimento de competências, e a competência, uma vez desenvolvida, ela faz nascer novas necessidades, ensejando a criação e novos conhecimentos.
Ou seja, é possível concluir que a gestão por competências ocorre através da gestão do conhecimento e vice-versa. Então, a organização que já tem uma gestão por competências e uma mentalidade, uma reflexão sobre o que é necessário, o que é essencial quanto conhecimentos, habilidades e atitudes, a gestão do conhecimento ela consegue com uma melhor clareza desenvolver esses conhecimentos que acabam de alguma forma sendo essenciais para a organização. E assim, já chegamos na definição do que é a gestão por competência. A competência, ela é a integração e coordenação do que a gente chama de chá, que é um conjunto de C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, que seria, na verdade, o meu saber técnico ou teórico, o saber fazer, que está relacionado às habilidades, e a iniciativa, que seriam as atitudes. Então, competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para entregar resultados na qualidade e prazos esperados. E quando vamos falar então dessa gestão por competência, estamos falando de atividades como planejar, captar, desenvolver e avaliar o nosso objeto, que nesse momento seriam as competências necessárias para a organização então alcançar os seus objetivos. Então essa gestão, ela vai tentar entender quais competências organizacionais e individuais que são críticas para a minha organização. Com isso, o mapeamento de competências é uma ferramenta indispensável na gestão por competência, uma vez que ela vai identificar o gap de competência. O que seria isso? Eu tenho competências necessárias e eu tenho competências existentes. Então, quando eu pego as necessárias e as existentes e eu consigo então encontrar aí uma diferença, isso seria então o quê? As competências que de fato ainda eu não possuo e que precisam ser de alguma forma desenvolvidas. Mas aí eu pergunto para vocês, como definir as competências individuais ou organizacionais necessárias para a organização? E ainda eu pergunto, quais competências vocês acham que são requeridos por um engenheiro de produção? Bom, quando a gente fala das competências individuais, temos o auxílio do CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que tem, na verdade, todas as especificações quanto competências, quanto também o histórico de ocupações, áreas de atividades, referentes então aos cargos, às ocupações. E voltando à pergunta anterior, deixo aqui agora um momento para reflexão. Podem dar pausa no vídeo e pensar um pouco. O que vocês acham que seriam competências importantes, essenciais, indispensáveis para um engenheiro de produção, para a atuação de vocês no mercado? Bom, depois então dessa reflexão, apresento para vocês as diversas competências mapeadas pela classificação. Dentre essas competências, apresentam demonstrar capacidade de antecipar problemas, de negociar, de resolver problemas, de agir sob pressão, de tomar decisões, capacidade de persuasão, de proatividade. Além disso, raciocínio matemático, lógico. Vocês pensaram nessas competências? Alguma dessas, tipo, bateu, vocês já haviam, né, previsto quando a gente fez a pergunta? Então, basicamente, quando a gente fala das competências individuais, a gente pode contar com esse auxílio. E quando eu falo das competências organizacionais ou até mesmo da gestão por competência, vale pensar um pouco no processo de gestão por competências. Então, para começar
Eles trabalham, os gestores, com uma sensibilização, de falar o que é necessário, quais são os nossos objetivos, o que é estratégico para o nosso negócio, para obter vantagem competitiva, o que de fato é necessário eu ter quanto conhecimento, habilidade e atitude. No segundo momento, é feito o levantamento, então, dessas principais competências. Isso pode ocorrer por meio de entrevistas, reuniões, de brainstorming, até se chegar em um consenso. Posteriormente, reavaliam os cargos e, nesse momento, identificam aquele gap. Quais competências são necessárias, menos as competências existentes. Então, eu tenho aí as competências que devem ser desenvolvidas nos meus funcionários. Eu posso desenvolver essas competências por meio de capacitação, de treinamento. Havendo nesse momento a interferência da gestão do conhecimento no momento onde busca-se a criação de conhecimentos. Posteriormente, é feita uma avaliação de qualificações, ou seja, os conhecimentos que eram, né, na verdade, requeridos, planejados de serem criados ou incorporados nos meus funcionários foram de fato? Então, aqui nesse momento, eu posso fazer uma avaliação muitas vezes até escrita. E, posteriormente, posso fazer uma avaliação ainda de desempenho, como, por exemplo, a 360 graus, onde todos os envolvidos, os pares, vão avaliar então aquele funcionário para identificar se aquela competência de fato foi incorporada no colaborador. Então, os objetivos da gestão por competências são fomentar então essas habilidades, que é o saber fazer, desenvolver conhecimentos, que são saberes técnicos, teóricos, e promover atitudes, que seria o saber agir. E depois eu consigo ainda, ela tem que mensurar e monitorar se de fato esses objetivos foram alcançados. Para a gente finalizar a aula de hoje, então cabe destacar que, se por um lado a gestão do conhecimento dedica então a atenção especial no estudo da dimensão cognitiva, pode-se dizer que ela promove o desenvolvimento de competências, ou seja, os indivíduos criam conhecimento na organização, indivíduos e grupos podem trabalhar em interação para criar novos conhecimentos. Esses grupos usam os conhecimentos para tomar ações coordenadas e desenvolver com isso novas competências. E ainda, a gestão do conhecimento, ela é beneficiada por mapeamento de competências que é realizada na gestão por competências. Ou seja, nesse momento, entendemos que os principais conhecimentos, compreensão de conceitos, habilidades e atitudes são definidos, são identificados. E com isso, a gestão do conhecimento tem uma clareza sobre quais os principais conhecimentos que devem ser desenvolvidos, criados na organização. Por outro lado, a gestão do conhecimento através de práticas como educação corporativa, ela pode desenvolver e fortalecer o conhecimento e as competências organizacionais, por meio da aprendizagem, né, baseada nas necessidades estratégicas, visto que a lacuna de conhecimento já foi identificada. Então, a organização já sabe, como falei anteriormente, quais os conhecimentos devem ser conquistados então para o futuro. E a organização não vai investir em conhecimentos que não vão agregar valor. Assim, finalizamos a aula de hoje. Essas são as principais referências utilizadas na construção da aula e deste material. Lembrando que esse material é voltado exclusivamente para fins acadêmicos e meramente ilustrativos, sendo proibida a sua reprodução. Obrigada!